Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar show de notícias para todo o Brasil, direto da capital federal, aqui em Brasília. Queremos agradecer a todas as pessoas que já estão ao vivo, a nossa audiência, e pedimos que nesse momento você chame mais pessoas para assistir, você chame o seu colega, o seu amigo, para que a gente possa discorrer dos assuntos que estão acontecendo, tanto no nível internacional, como aqui dentro do Brasil. Hoje o Bolsonaro deu um pito no general Mourão, humilhou o general, mas o general também não deveria falar o que falou. Não porque eu admire o seu Jair Bolsonaro, mas o presidente da República, infelizmente, é ele. Né? Não que eu queria que fosse o Mourão, mas o Mourão extrapolou quando disse que a OTAN, os aliados, tinham que usar força contra a Rússia. Isso é propriamente decisão do Jair Bolsonaro enfim, de falar sobre essas situações. Agora, uma coisa que está me chamando muita atenção aqui, principalmente nos canais de esquerda que eu tenho visto, é essa euforia pela guerra, é essa torcida pela guerra. Gente, guerra a gente não torce. Não tem que ter torcida por guerra. Eu vou torcer pela Rússia simplesmente porque é a favor contra os Estados Unidos? Quer dizer que, sendo contra de quem eu não gosto, eu acho que está certo? Então, é uma situação que a gente tem que ponderar. E, para hoje, eu trouxe o meu amigo Leonardo Stoppa para debater esse assunto, que já está aqui ao vivo junto comigo. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Aquias. Eu queria começar agradecendo o carinho dessa comunidade, eu queria agradecer o convite e queria dizer que sua introdução foi fantástica. Guerra a gente não comemora sob hipótese alguma. Eu tenho para mim a ideia de que a gente explica o que está acontecendo e cada um forma a sua convicção. Agora, fazer euforia, batendo palmas para uma situação de guerra é desconsiderar o fato que nas guerras pessoas morrem. E isso não é uma coisa bonita para a gente apoiar, seja lá vinda de quem for e em favor do que for. Ainda que seja guerra pela paz, ainda vai ser guerra pela paz, né, Aquias? É verdade. Aliás, no meio de guerra, a gente que, por exemplo, eu como comunicador, como jornalista, há muito tempo que acompanho essas notícias internacionais, e eu vejo que quando acontecem guerras, por exemplo, dos Estados Unidos, que não a gente tem que sempre pensar o seguinte: quando analisa o fato, a gente tem que analisar um pouco friamente, não com coração ou com sentimentalismo ou com ideologia, senão sempre aqueles que são nossos amigos farão tudo o que é bom. Não tem aquele ditado que diz: os meus amigos sempre são inocentes, mesmo sendo culpados, e os meus inimigos sempre são culpados, sendo inocentes. A gente não deve, e eu sou muito ponderado aqui, tenho assistido, viu, Léo, canais, normalmente de esquerda, e encontrei um apenas que faz uma análise brilhante, sem ficar com aquela puxação de saco, acreditando que a Rússia ainda é a União Soviética e que estamos lutando pelo socialismo e pelo comunismo lá. Mas vamos lá, eu vou querer a sua opinião, mas antes eu vou colocar o vídeo aqui do Bolsonaro dando pito no general Mourão, que tinha dito que era para a Rússia ser atacada pelos outros membros da OTAN. Vamos ver nessa... invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República, deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro, para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Viajamos em paz para a Rússia, fizemos um contato excepcional com o presidente Putin.
Com imagens do Metrópolis, agora o Mourão levou o pito do Bolsonaro. Agora é o seguinte, essa situação que eu coloquei, inclusive, na pergunta, torcer pela Rússia, a gente tem que torcer por algum lado, Leonardo? A gente tem que torcer aqui pelas pessoas da Ucrânia. Essas são as pessoas que merecem nossa preocupação. Por quê? A Rússia é um estado poderosíssimo em termos militares e a gente não precisa preocupar. A Rússia liquidou a Ucrânia em um dia de guerra. Só para vocês terem noção do que é a diferença dos países. A guerra está acabada. Essa guerra acabou. Por que ela acabou? Ela acabou porque a OTAN, por ser uma união de potências nucleares, ela sabe que combater outra potência nuclear é pedir a destruição de todos os países envolvidos. Numa guerra nuclear não há vencedores, não há vencidos. Todos perdem, porque no momento em que eles decidem disparar as bombas nucleares, todas para um lado e todas para o outro, aí a gente tem a aniquilação total. E por isso, todos os cientistas políticos que empenham nessa área de relações internacionais no que tange a guerra, eles imaginam que a teoria que chama teoria do self-deterrence, que é a teoria da autodetenção. Enquanto as potências possuem armas nucleares, esquece, não vai haver guerra entre essas potências. Então, importante, a gente não tem que proteger a Rússia. A Rússia é um país poderosíssimo, é um país que não precisa de proteção. Quem precisa de proteção nesse momento é aquilo que é o primeiro atacado, a primeira vítima desses momentos de guerra, a verdade. Essa é a primeira que precisa de proteção. E depois disso é a população da Ucrânia, porque os políticos da Ucrânia estão de boa, estão negociando. O Putin não vai mandar uma bomba para matar o presidente da Ucrânia, mesmo que ele seja um Temer ucraniano. Assim como as elites ucranianas, elas simplesmente saem da Ucrânia. Acabou. Quem está penando é a população ucraniana mais humilde, que agora está desesperada, sem saber o que vai acontecer. É o país sem uma expectativa do que vem amanhã e, depois da Ucrânia, o resto do mundo, que é uma situação que vai repercutir no mundo inteiro. Essa questão da gente ficar se posicionando do lado do Putin, tão somente porque o Putin está combatendo os Estados Unidos, ela é uma questão perigosa no meu ponto de vista. Eu, particularmente, eu acho que é mais importante a gente explicar o que está em jogo, por que a guerra está acontecendo, o que foi essa intervenção da Rússia e deixar cada um decidir. Olha, de acordo com as informações que me foram dadas, eu acho que o Putin tomou uma atitude correta. Olha, mesmo com as informações que me foram dadas, eu acho que não era a hora do Putin fazer essa intervenção militar na Rússia. Então, cada um toma a sua decisão. Agora, nós falarmos, viva Putin, tinha que meter bomba, porque os Estados Unidos estão do outro lado. Isso é pedir guerra, gente. Pedir guerra é coisa de bolsonarista. Pelo menos é isso que eu vi durante o início do governo Bolsonaro, bolsonaristas pedindo guerra contra a Venezuela. Eu acho que a gente não pode imitar isso, mesmo que seja em favor do Putin. Você falou muito bem agora, porque quem é o João Bobo nessa história toda, quem está sendo bombardeado nesse momento, não é a Rússia, não é os Estados Unidos, não é a Alemanha. Quem está sendo bombardeado e está com pessoas mortas é a Ucrânia. Então, uma coisa é o governo, outra coisa é a população, que não tem nada a ver com a história. Inclusive, por exemplo, nós vemos aqui imagens, né, de casas destruídas, de crianças abandonadas, crianças chorando, mães mortas. As imagens que eu vi, eu não vou nem colocar aqui para não chocar, não há necessidade, mas a criança chorando ao lado do corpo da mãe. Quer dizer, a gente vai pegar aqui, porque ainda tem aquela lembrança, como se a Rússia fosse a mesma Rússia antigamente. A Rússia não é comunista, a Rússia não é socialista. A gente precisa entender isto para entender por que, por exemplo, o Vladimir Putin recebe o Bolsonaro, aperta a mão dele sabendo o que acontece lá. O presidente da Ucrânia é outro alesado, o Zelensky lá, é outro abobalhado. Você viu que ele é daquele tipo igual do Bolsonaro, né? Pegava a arma e fazia isso. Era um comediante que chegou à presidência da Ucrânia e está fazendo a merda que faz. Agora, a pergunta, por conta disso, seria obrigado? Vamos supor, eu vou fazer uma pergunta para você, Léo. O Bolsonaro é o presidente do Brasil. Beleza, eu não gosto dele, ele é uma pessoa toda abobalhada, despreparado, inexperiente, inútil. Ok.
Aí ele faz uma merda de fazer alguma coisa contra a China, vamos supor, os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos se acham no direito de invadir, porque supostamente o Brasil queria entrar com acordo com a China. Aí diz assim, não, porque tá assim, eu vou invadir. A pergunta, Estados Unidos estaria certo porque estaria invadindo o Brasil porque o Bolsonaro é ruim? Mesmo matando pessoas? Ou a gente tem que ponderar e pensar o que está acontecendo, gente? Então, Aquias, veja bem, quando a gente analisa uma ofensiva militar, a gente tem que analisar de acordo com as leis internacionais que regem esses momentos de guerra, até para a gente não falar bobagens e também não ficar nessa de viva Putin, porque o ruim é Estados Unidos, o ruim é a OTAN. O primeiro ponto que deve ser levado em conta nesse momento é que desde antes do governo Trump, durante o governo Trump, e o Trump sofreu muito da mídia por causa disso. O Trump não foi aquele político senhor da guerra como o partido do Biden. Durante o governo Trump, a gente teve uma redução disso, mas fora o governo Trump, a Ucrânia tem sofrido uma pressão muito grande para romper com a Rússia e aderir à Europa Ocidental. O que significa isso na prática? É mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje com o Brasil do Bolsonaro. Nós tínhamos um Brasil soberano, esse Brasil soberano passou por aquilo que teoricamente chamamos de revolução colorida, que é a utilização da massa de manobra do próprio país para lutar contra o governo soberano, derrubar o governo soberano e colocar um governo que é um governo proxy de outro país. Então, o que nós vivemos em 2016. Os Estados Unidos conseguiram, através da Lava Jato e dos outros mecanismos, derrubar o governo eleito pelo povo, colocar o Temer como sendo um escravo dos Estados Unidos e, a partir daí, começaram as privatizações, a gente teve nossa indústria destruída, todo mundo conhece o resto da história. O detalhe que está acontecendo hoje na Ucrânia é exatamente o mesmo. Após o fim do regime soviético, os países ganharam, entre aspas, a independência. A Ucrânia é um país que é um Estado, e este Estado ucraniano, ele se divide em duas nações, que é a nação ucraniana e a nação russa, porque dentro da Ucrânia, por causa da existência da União Soviética há um certo tempo atrás, existem muitos russos e existem muitos investimentos da Rússia, até porque o país que mais recebeu investimentos do bloco da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Rússia foi a Ucrânia. Então, hoje, o grande problema que existe é que o lado ocidental, olha o que o lado ocidental quer fazer. O lado ocidental quer fazer a Ucrânia romper com a Rússia, e é praticamente dizer a seguinte coisa: não interessa o que vocês investiram no passado, não interessa a história que existe entre o povo russo que mora na Ucrânia e a Ucrânia, não. A gente vai romper a Ucrânia da Rússia e vai integrar no bloco União Europeia por questões financeiras, questões puramente financeiras. Já o Putin fala a seguinte coisa: olha, não. Nós temos investimentos na Ucrânia, nós temos russos morando na Ucrânia, e apesar de que a Ucrânia é um Estado soberano, tem suas fronteiras, nós temos vários institutos internacionais, como a autodeterminação, que questionam essas fronteiras, porque os Estados Unidos, se estivessem no lugar da Rússia, agora falariam coisa do tipo: olha, tem tantos povos dessa população aqui que isso aqui já não é mais Ucrânia, então é preciso levar em conta isso e é preciso separar. Então, esses movimentos que vão em direções contrárias, e é lógico, são movimentos ideológicos, é por isso que cada um tem que fazer sua convicção. Esses movimentos, eles acabam levando para conflitos cada vez mais inevitáveis. Os Estados Unidos possuem uma máquina de comunicação de poder incalculável no Ocidente. E o que a Rússia alega ter feito, e cada um vai formar sua convicção, o que a Rússia alega ter feito foi acabar de vez com uma coisa muito pior que essa ofensiva militar que nós estamos vivendo hoje. Antes de pensar no evento que aconteceu hoje, é muito importante que as pessoas saibam que este mesmo governo que perdeu, né, o governo da Ucrânia perdeu para a Rússia. Agora é rendição, aceitar o acordo e não tem conversa, é aceitar, perdeu para a Rússia. Este mesmo governo, ele estava liberando seus militares para exterminarem os russos em território ucraniano.
Então a gente começa a esbarrar em vários institutos internacionais. Por exemplo, se você tem muitos russos morando dentro da Ucrânia em razão da herança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você tem a questão da autodeterminação dos povos até para questionar o que é Ucrânia e o que é Rússia. E é por isso que eles tentam invadir as áreas de fronteira do Brasil, para tomar cidades fronteirísticas. Olha, se só tem paraguaio na fronteira do Brasil com o Paraguai, aquela cidade é do Paraguai, e assim por diante. Esse Instituto da Autodeterminação, ele questiona até que ponto o governo da Ucrânia pode continuar subsidiando uma guerra civil para matar os russos dentro da Ucrânia. Isso é uma guerra que ninguém está vendo. Você entendeu? Essa guerra do governo ucraniano matando russos dentro da Ucrânia, e isso que tem acontecido há mais de uma década, a imprensa não mostra. E morreram muito mais pessoas do que morreram nessa ofensiva da Rússia. Então, esse ponto, que é o ponto relacionado à autodeterminação, ele traz ainda um outro ponto que é muito importante. Se um presidente, agora vamos imaginar a seguinte situação, nós temos o Jair Bolsonaro no Brasil. O Bolsonaro sabe que por uma questão de Mercosul, nós temos, por exemplo, 100 mil brasileiros morando no Paraguai. De uma hora para outra, um presidente do Paraguai começa a subsidiar determinados grupos paraguaios para exterminar os brasileiros. Nós, como brasileiros, vamos exigir do Bolsonaro que envie o exército brasileiro para acabar com essa palhaçada. Então, esses pontos, eles precisam estar na cabeça das pessoas para que as pessoas comecem a saber como decidir. Porque não é o Leonardo Stoppa que vai falar o Putin está certo. Não. É preciso que as cartas sejam apresentadas. Porque um jornalista que aparece numa Rede Globo, numa Globo News ou numa Jovem Pan, em qualquer lugar e fala a Rússia invadiu a Ucrânia, ele já começa de uma forma completamente errada, porque ele não está dando a oportunidade para a pessoa entender que existe um organismo internacional, um instituto que se chama Responsabilidade de Proteção. Responsibility to Protect. Essa responsabilidade de proteção é um instituto internacional que obriga os países a intervirem nos outros quando populações estão sendo exterminadas. E enquanto a gente fala em genocídio no Brasil, o genocídio russo dentro da Ucrânia é uma realidade há 10 anos. Esse evento de hoje acabou com essa possibilidade do presidente da Ucrânia dar sequência numa guerra civil interna. E outro ponto que precisa ser observado, Aquias, são as reivindicações da Rússia. Quando a gente observa as reivindicações da Rússia e as reivindicações dos Estados Unidos, a gente consegue entender qual faz mais sentido. A reivindicação da Rússia é que a Ucrânia seja um território neutro, sem bases militares da OTAN. Lembrando, a Ucrânia é vizinha da Rússia. Os Estados Unidos querem colocar bases militares com ogivas nucleares do lado da Rússia. A Rússia não quer aceitar isso. Mas a Rússia, em contrapartida, não quer colocar armas nucleares na Ucrânia. Ela quer isenção. Ela quer, olha, a Ucrânia vai ser um local isento, não vai ser da Rússia, não vai ser dos Estados Unidos, não vai ser da OTAN, não vai ser da Europa Ocidental nem da Oriental, ela vai ser livre. É neste arcabouço de argumentos que a gente forma a nossa convicção. Aí é o que a gente se perde nesse momento, é quando a gente fala sobre isso, liberdade. Liberdade a um povo, liberdade a um país, requer também uma autonomia. Se um país necessariamente é autônomo, é um país e tem que ter sua liberdade, ele pode entrar em qualquer organismo que quiser. Isso é direito dele. Agora, é direito também do outro reivindicar, falar, como houve em 1962, por exemplo, na casa da crise dos mísseis, em Cuba, que os Estados Unidos protestou, houve aquela ameaça nuclear, a Rússia recuou, houve a retirada de bombas da Turquia, em contrapartida, a Rússia retirou o seu arsenal de Cuba. Ou seja, essa situação é propriamente, olha, eu não quero os Estados Unidos perto de mim, assim como os Estados Unidos não me quis perto. Agora, a situação de diplomacia, como o próprio presidente Lula falou, não havia necessidade de uma invasão, porque a invasão gerou guerra. Muito embora a gente utilize esses argumentos de dizer não foi, é claro, todo mundo sabe que adentrou as fronteiras do outro país, quando declarou independente, o reconhecimento da independência de blocos separatistas no Estado, fez isso, e aí não tem para onde fugir. Agora, a situação é, será que eu, como ser humano, tenho que aplaudir a invasão porque, supostamente,
o inimigo, os Estados Unidos, porque existe esse negócio do ódio também americano. As pessoas odeiam os Estados Unidos. Infelizmente, uma parte das pessoas que assistem o meu canal odeiam os Estados Unidos. Criaram um ódio dos americanos. E aí que a gente tem que saber separar governo de pessoas. Os Estados Unidos tem gente boa, tem gente normal como todo mundo. Assim como tem na China, na Alemanha e na própria Rússia. O problema nosso é agir com o fígado. É agir de uma maneira do tipo, se é os americanos, então bomba atômica nos americanos. Mas o que é isso? Que tipo de gente eu sou? Parece que a gente não está falando de seres humanos, né, aqui? As mensagens rapidamente, antes de passar. O Eduardo Castro diz, viva Putin, glória eterna à Rússia. O Kleber Marim diz, Putin errou ao declarar guerra à Ucrânia. No entanto, ele tem razão em não querer que os Estados Unidos monte uma base militar na sua fronteira com a OTAN. Também concordo nesse sentido aí. Não é? Não concordo com a invasão, mas também não concordo com essa manipulação da Ucrânia de ficar ali da OTAN, que é um joguete. A Ucrânia está sendo utilizada. É uma situação muito complicada aqui, porque, olha... Só terminar só de ler esse último aqui, Léo, rapidinho. Porque aqui no StreamYard, infelizmente, pula esse negócio aqui, não fica como... Aqui o Rômulo Rocha diz, o Putin pode ter os erros dele, mas nesta ação eu dou nota 1000, eu não dou nota nenhuma. Sinceramente, para a guerra não dou nota nenhuma. Até porque guerra envolve morte. Guerra envolve gente saindo das suas casas. Eu mostrei aqui hoje, a gente quando está... Eu vou falar uma coisa, porque quando teve a guerra do Afeganistão, a guerra do Golfo, eu tinha um cunhado meu que é general da Navy, da Marinha Americana, e ele foi para o Golfo para lutar na guerra dos Estados Unidos. O meu sobrinho tinha 2 anos de idade quando ele foi. Foi para a guerra e não voltou. Toda guerra, gente, deve ser rechaçada. O dinheiro utilizado numa guerra, o dinheiro que o Putin está utilizando numa guerra são milhões de dólares. Milhões, assim como os Estados Unidos usou também. E é uma coisa que eu tenho reparado é que as pessoas dizem, mas eu não vi isso quando invadiram não sei o quê. Você não viu isso de autoridades. Mas eu estou me referindo a mim. Nós estamos se referindo ao Leonardo Stolpa. Somos nós que estamos dando opinião aqui. Não é o Biden que está dando opinião, não é o Bolsonaro que está dando opinião. Se eles não lamentaram a invasão do Iraque, nós lamentamos. Se eles não lamentaram a invasão, por exemplo, da França à Líbia, nós lamentamos. Então existe essa questão de ódio. Eu odeio a China, eu odeio os Estados Unidos, eu odeio a Rússia, ou uma questão de amor, uma coisa emocional. Então as pessoas estão muito assim, são muito bolsonaristas no sentido de fanáticos. E aí gera aquele negócio de que as pessoas não enxergam o que é uma guerra. Uma guerra não é flores. Uma guerra é terror. Uma guerra é morte. Uma guerra é destruição de casas. É pessoas fugirem dos seus lares porque não tem para onde ir. Daí eu dar aplauso. O fulano está fazendo isso. Gente, mais humanidade nesse momento. Eu vou colocar a palavra do presidente Lula. A gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, sem pedir licença para ninguém, foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, é importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada a não ser a destruição, a não ser mais desemprego, mais desespero, mais fome. E é importante que a gente leve em conta que o ser humano tem que criar juízo e resolver as suas divergências numa mesa de negociação, nunca num campo de batalha. Olha, palavras super inteligentes. É isso, é esse ponto que o presidente Lula fala que eu estou dizendo aqui, viu, Léo? É saber reconhecer o que houve, mas não é porque houve do lado de lá que eu critiquei quando era, agora eu tenho que apoiar do lado daqui quando não é do lado de lá. Por favor, Léo. Portanto, que as pessoas entendam o seguinte, Aquias, a Rússia é outra potência. O Bolsonaro foi para a Rússia oferecer
produtos agrícolas brasileiros. Ele foi oferecer um contrato de vassalagem. O contrato que ele perdeu com os Estados Unidos, de oferecer para os Estados Unidos, olha, seremos escravos de vocês em troca de proteção militar da minha família. Ele foi oferecer para a Rússia, e o Putin não teve problema nenhum de fechar esse contrato com ele. Então, porque as pessoas parem de ter a ilusão de que só porque o Putin é concorrente dos Estados Unidos, ele seria necessariamente um amigo da esquerda brasileira. Não é. Não tem nada disso. O detalhe, o ponto, que é muito importante dizer, é o seguinte: proteção do ser humano. Nós, como seres humanos, a gente tem que parar de bater palma para político, a gente tem que parar de olhar o cara que está lá em cima, a gente tem que olhar quem é igual a gente. Espera, qual a situação que as pessoas como nós estão vivendo agora? Os ucranianos, trabalhadores, pessoas humildes como nós, estão vendo bomba chover de helicóptero e estão morrendo. Essa é a situação. Mas por que isso está acontecendo? Porque durante décadas, e eu até queria dar um toque no amigo que está perguntando quais provas que eu tenho disso, eu não tenho provas, eu preciso confessar que eu não fui na Ucrânia, não vi os russos sendo exterminados com os meus próprios olhos, então eu estou trazendo para você uma informação secundária. Eu formei em Relações Internacionais na Inglaterra, não foi no Brasil, não foi no Livros do MEC, e lá na Inglaterra, os meus professores me ensinaram isso. Se eles estão errados, se eles foram enganados, é outro caso, mas eu preciso passar para você as informações de acordo com o que eu estudei, não de acordo com o que eu penso. A informação a respeito desse assunto é essa. Olha, esse conflito acontece desde que a Ucrânia passou por uma revolução colorida. Desde que a Ucrânia passou por uma revolução colorida, os russos que moram na Ucrânia estão sendo perseguidos. Esses russos que estão sendo perseguidos são, inclusive, exterminados. E a desculpa do Putin foi acabar com essa guerra civil interna da Ucrânia. Quando a gente faz uma crítica à guerra que foi noticiada pela imprensa e esquece que existia outra guerra que era escondida pela imprensa, a gente está, na verdade, fazendo uma crítica polarizada, controlada pelo poder de comunicação. E é por isso que a gente tem que tomar muito medo, e no lugar da gente chegar e falar viva Putin ou viva Biden, a gente entender o que está acontecendo, formar nossas convicções a partir do que está acontecendo. Entender o que está acontecendo é mais importante do que sair aplaudindo um ou outro, e pior, aplaudindo guerra. Isso é muito feio. E hoje precisamos concordar que a quantidade de pessoas que morreu nessa ofensiva da Rússia na Ucrânia deve ser a mesma quantidade de pessoas que morrem por dia na faixa de Gaza. Mas a imprensa não fala, então não comove absolutamente ninguém. Então, parar de hipocrisia também, de achar, né, o cara que está com toda a hipocrisia falando que foi a pior guerra do mundo, na Europa, que não... Claro que não, foi uma ofensiva pesada, mas muito bem articulada, porque todas as ofensivas dos Estados Unidos, elas têm a desculpa de serem ofensivas contra a infraestrutura, contra bases militares, mas são de aviões de altíssima altura. A Rússia usou helicópteros, acertou alvos pontuais. Já os Estados Unidos, se a gente pega os casos, por exemplo, de Kosovo, todos os casos em que os Estados Unidos fizeram intervenção foram para exterminar a população sem dó nem piedade. E depois ainda a gente teve casos de estupros. Não, da Rússia começou num dia, acabou no outro. Pronto. É para elogiar uma guerra? Não é para elogiar uma guerra, mas é para entender que existe uma guerra que não era divulgada. Essa guerra civil dentro da Ucrânia, que é uma guerra mantida pelo presidente ucraniano, uma guerra que convém aos Estados Unidos, porque enquanto essa guerra existe, os Estados Unidos utilizam essa guerra para ganhar dinheiro. Essa guerra não era divulgada. Então, a informação chegar pela metade para as pessoas é uma atitude covarde. Então, olha, se vai formar sua opinião, se você vai bater palma para o Putin, vai bater palma para o Biden, ou vai bater palma para o Lula, acreditando que nenhuma guerra é benéfica, você tem que escolher. Você bate palma para o Biden, que quer fazer guerra contra a Rússia, bate palma para o Putin, que quer guerra contra o Biden, ou bate palma para o Lula, que acha que guerra não presta. Mas, de qualquer maneira, faça isso sabendo os pontos que são pontos importantes, né? Existia uma guerra, existia um investimento, existem russos ali naquele espaço e tem um interesse dos Estados Unidos simplesmente colocar bases da OTAN para ficarem na fronteira da Rússia com armas nucleares, praticamente em condições de aniquilar a Rússia imediatamente. Os Estados Unidos não aceitariam isso. Se a Rússia tentar colocar mísseis em Cuba novamente, o que vai acontecer? Vamos cair na real. É verdade. O Márcio Santos diz: quem ama não faz guerra, colhe uma flor, colora um arco-íris, canta o amor. O que está faltando nessas autoridades? Olha, e aí eu tenho uma observação. Eu acho que o grande
eu diria, vilão dessa história, ou o bobo da corte, é o presidente da Ucrânia. Porque o presidente da Ucrânia, sem experiência nenhuma, sem expressividade política nenhuma, venceu lá na Ucrânia com a mesma história do Jair Bolsonaro, dizendo: não sou político, eu sou assim, metralhador. Inclusive, tem até um vídeo dele aqui, que vou passar uma parte, como que é que ele fazia a campanha e um dos trechos da comédia que ele fazia. Esse é o presidente da Ucrânia atual, gente. Olha isso. Vamos lá. Eu tirei aqui. Mostrei só um trecho do que é este cidadão que é de comediante, né? Basicamente muito parecido com o Bolsonaro, fez lá. E por essa inexperiência, o que mais me irritou nesse caso da fala desse presidente da Ucrânia foi o seguinte: assim que a Rússia adentrou os territórios reconhecidos por ela, o que aconteceu? Ele disse: estão conclamando toda a sociedade, quem tiver arma, se arme para ir para a guerra. Ou seja, colocando o cidadão para proteger quando deveria ter negociado. Como é que você... Vamos supor, eu sei o meu tamanho, eu sou baixinho. Tu acha que eu vou me meter, por exemplo, com o Daniel Silveira, com aquele troglodita, eu vou bater boca com ele no meio da rua? Não vou, que eu vou pegar uma porrada, não vou aguentar. O problema ali é ego e talvez grana. Os Estados Unidos prometeram alguma coisa. Então, a Rússia avisou e disse: não é só ego, não, aqui. Né? Foi vários avisos. Isso não... Quando eu falo isso, gente, convidei o Leonardo Stoppa, porque o Léo tem uma opinião muito autônoma, que não é aquela opinião que você vai querer ouvir. O problema hoje, Léo, é que as pessoas querem ouvir o que querem, não o que a gente tem para oferecer. Aí o Carlos Henrique diz assim: Aquias, quantas vidas foram perdidas em Stalingrado na Segunda Guerra? Do lado soviético foram mais de 1.100.000 soviéticos. Você acha que o Putin vai deixar isso se repetir? Eu não sei, tem que perguntar para o Putin. Agora, eu acho que não é? Não. É a mesma coisa, gente. Não venham com emoções, pessoal. Nós não estamos analisando aqui emoções. E você tem que torcer pelo Putin, tem que torcer pelo Biden. Eu tenho que torcer por mim, pelo Brasil, por nós, pelas pessoas que infelizmente, estão enfrentando a guerra. Não é a situação de a gente... pelo fígado. Eduardo Costa, os Estados Unidos estão por trás do golpe no Brasil? Sempre. Com certeza. Como eles estão por trás do golpe na Ucrânia. O Gary Franco diz assim: devemos lembrá-los de que o Donald Trump queria jogar o Brasil contra a Venezuela, criar uma carnificina. E o bobo do Bolsonaro estava servindo como o bobo do presidente da Ucrânia, foi também usado. Não é isso? E é essa situação que precisa ser falada. Veja bem, o que estava acontecendo aos poucos dentro da Ucrânia é um processo de fazer a própria Ucrânia se tornar massa de manobra para talvez a Ucrânia fazer um ataque suicida contra a Rússia mais para frente. E quando o Putin fala que essa intervenção foi exatamente para suspender uma possibilidade de um conflito pior lá na frente, é isso, olha, vamos acabar de vez com a possibilidade desse país ter capacidade militar para que eles não façam qualquer outro tipo de merda depois. Por quê? Quando a gente olha esse presidente é um produto dos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro é um produto dos Estados Unidos. O grande detalhe nesse momento é que, em relação à Rússia, pode não ser em relação ao Ocidente, porque para o Ocidente, árabes mortos não importam, negros mortos não importam, só importam quando são mortos europeus de olhos claros. Então, mas para a Rússia, este presidente é uma pessoa que tem que ser condenada porque ele deu sequência a um processo de genocídio contra russos dentro do território da Ucrânia. Esse é o detalhe. Você tem provas contra isso, Leonardo? Não, eu estou falando quais são as alegações das autoridades para essa guerra. Então, a alegação é a sequência daquilo que eu estudei na Inglaterra em relações internacionais. Olha, assim que teve a Revolução Colorida, uma guerra civil que nunca mais acabou. E o lado da Ucrânia, ou seja, o lado contra a Rússia, recebe o financiamento do Estado, recebe metralhadoras, recebe toda a infraestrutura para exterminar o outro lado. Nessa circunstância, este governante, ele é muito louco de peitar o Putin, porque o Putin interrompeu a situação antes de capturar o cara. Porque se esse cara for capturado, ele tem que ser levado para a Rússia e condenado.
Por quê? Porque este é um cara acusado de exterminar russos no território da Ucrânia. Então, é um camarada que está numa situação completamente difícil. Por quê? O governo que sustenta esse cara, que é o governo dos Estados Unidos, obriga ele a não aceitar as propostas da Rússia, que é a proposta de neutralidade e a proposta de não militarização. Mas quando um governo perde a capacidade de decidir por si mesmo, ele tem que aceitar. Por exemplo, a gente não está doando nossas bases para os Estados Unidos colocarem os exércitos deles? Porque nós perdemos a nossa soberania. Da mesma forma, a Ucrânia, o cara não tem como virar para os Estados Unidos e falar, olha, eu vou aceitar a proposta do Putin, né, de vocês não colocarem tropas da OTAN aqui, a gente vai ser um território neutro, a gente não vai fazer parte da União Europeia, mas também a gente não vai fazer parte da União Soviética, que já acabou, e vou aceitar tudo isso, e não vai ter mais guerra civil aqui dentro, ou seja, vamos viver em paz. Não, o Biden não vai aceitar uma coisa dessa. Então ele está numa situação completamente difícil. Por quê? Se ele peita a Rússia, agora a Rússia pode entrar lá de novo, não simplesmente para desestabilizar a estrutura militar, mas para pegar esse cara e levar para a Rússia. Pronto. Mas não. Foi dado para ele uma chance, até para a expressão da democracia, para que ele faça, né, o processo de rendição, e depois do processo de rendição aceitar neutralidade. Vejam bem, quais são as solicitações, né, para pensar, não, esse lado tem mais sentido que esse. Solicitação da Rússia, neutralidade, não ter tropas da OTAN e acabar a guerra civil. Solicitação dos Estados Unidos. A Ucrânia deixa de ser neutra, passa a ser da União Europeia e fecha com a Rússia. Porque a partir do momento que passa a ser da União Europeia, a fronteira com a Rússia passa a ser fechada. As pessoas ainda não entenderam esse ponto, né? Enquanto a Ucrânia ela é uma ex-União Soviética que está ali do lado da Rússia, imagina o tamanho de território compartilhado. Não tem fronteira. Se de uma hora para outra, então todos os negócios entre russos e ucranianos, isso acontecem naturalmente. Se a Ucrânia fecha com a União Europeia, a Ucrânia vai ter que fazer o muro do Trump entre Rússia e Ucrânia. E aí, olha só, nós criticamos muito o muro de Berlim, mas a partir daí passa a ter um controle de quem sai da Rússia e entra na Ucrânia, e vice-versa. Olha o nível de disruptura que está sendo proposto para a Ucrânia, que é um país muito mais ligado à Rússia do que à Europa. Léo, será que esse presidente está com razão em deslocar a Ucrânia, que é um país irmão da Rússia, para a Europa ocidental, no lugar de manter a Ucrânia como neutra, podendo conversar tanto com a Rússia quanto com a Europa ocidental? Eu acho que as reivindicações da Rússia fazem mais sentido. Completamente, né? O presidente da Ucrânia, um despreparado. Eduardo Castro diz: a culpa pela crise na Ucrânia é dos Estados Unidos. Léo Stoppa tem razão. Gente, quando a gente fala que está contra a guerra, nós estamos observando a situação da guerra em si, pessoal. Analisando pelo lado humano. Lembra as palavras que o próprio Lula falou. Guerra nunca é bom em lugar nenhum. Seria ótimo que as pessoas vivessem em paz. Aliás, hoje foram presos mais de 500 pessoas na Rússia, em Moscou, por estarem protestando contra o Putin. E nós, brasileiros, aqui, temos que aplaudir. Não é assim, não é aplaudir, é analisar, sem pegar paixões, Veja aqui, vamos ver aqui. Hoje eu tive vergonha alheia na hora que eu vi num grupo. Olha, isso aqui é uma manifestação contra a guerra, cantando Imagine John Lennon. Tem também aqui manifestantes lá em Moscou foram presos, porque lá não pode fazer manifestação. E tem esse grande problema. O Putin parece que é um defensor de algumas coisas contra os Estados Unidos, mas dentro do seu país ele é conhecido como perseguir jornalista, como perseguir os homossexuais. Então, direitos lá, as pessoas não podem fazer greve, não podem protestar, tanto é que já foram presos 500 pessoas. Como a gente pode avaliar que a gente é contra os Estados Unidos, porque é um país imperialista, invade quem quer, faz o que quer no mundo, e dentro da Rússia acontece... Como fica a cabeça do ser humano que vê, do tipo, poxa, eu sou a favor, mas
no outro lado tem outras coisas negativas também, não é? Exatamente, todo império é um império. Cada império utiliza uma forma diferente de exercer o seu poder de império, de colonizar as colônias, os países subdesenvolvidos, e de se proteger dos outros impérios. A China e a Rússia utilizam exatamente isso, né? O poder da repressão a tudo aquilo que é contra a ideia do regime. Na China, você não contesta o regime chinês, como na Rússia, você não contesta o governo do Putin. Nos Estados Unidos, você pode contestar o governo dos Estados Unidos, mas não adianta nada, porque quem manda nos Estados Unidos são os banqueiros. O detalhe é, tanto banqueiros quanto Putin, quanto o governante da Rússia, eles não vão para a guerra. Eles nem vão para a guerra e nem vão tomar bombada. Quem vai tomar bomba é a pessoa, o trabalhador, que não tem nada a ver com isso, e mesmo que tenha um soldado lá que está morrendo, e é soldado, mas é ser humano. Por trás daquela farda tem o ser humano. Então, se as pessoas... Eu penso o seguinte, Aquias, se nós tivéssemos um nível de consciência política suficiente para não ter guerra, seria o ideal. Porque se as pessoas soubessem a verdade, se o ucraniano em geral soubesse a verdade a respeito do que está acontecendo, ele teria o poder de autodeterminação e ele nem estaria fazendo guerra contra os russos que estão lá dentro. Ele está fazendo isso como massa de manobra. Então, todo o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no resto do mundo é por causa da estupidez, da falta da capacidade e da vontade de espalhar a verdade. Porque falar mentira, fazer clickbait é uma coisa que está dando tanto lucro em todos os lugares do mundo que a verdade se tornou indigesta, desagradável e por isso ela não é mais falada. Então as pessoas estão perdidas, estão tomando decisões sem saber por quê. Talvez, se dentro da Ucrânia a gente tivesse comunicadores e educação política, a gente não teria um idiota da metralhadora como o presidente da Ucrânia. Talvez se no Brasil também, né? No Brasil a gente não teria o Bolsonaro. Eu tô rindo, não é de você, é que eu li uma mensagem aí que as pessoas falam que tem o Trumpeminho, tem o Bolsominho e tem o Putiminho. Tem o Putiminho, não é? Aqui o Márcio Santos de Léo, a Rússia é tão autossuficiente economicamente que possa se isolar do resto do mundo e dar prosseguimento a essa guerra? Não, olha só, esse é o detalhe mais merecedor de observação nesse momento. Vejam bem, eu tenho para mim, a minha opinião é que essa situação de guerra, ela foi provocada pelos Estados Unidos exatamente para gerar esse ambiente de sanções econômicas contra a Rússia, incluir a China nessa brincadeira e criar uma nova Guerra Fria. Por quê, Aquias? Os Estados Unidos, eles tinham uma capacidade de produção muito grande. Só que os Estados Unidos, eles pararam de investir em capacidade de produção e começaram a investir em formas especulativas de produção de dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos produzem muito dinheiro com população carcerária. Isso mesmo, prendendo pessoas, colocando pessoas na cadeia para gerar dinheiro. 25% da população carcerária do mundo utilizam papéis, que são os jogos das bolsas de valores, especulações que não são produções. Em contrapartida, nos outros lugares a soja é produzida, o minério é produzido. Os Estados Unidos estão com uma situação econômica bem complicada e por isso eles estão sendo ultrapassados pela China, que só produz, enquanto os Estados Unidos só especulam, só mexem com papéis e números, a China produz produtos. Da mesma forma, a Rússia aumentou demais a capacidade de produção e depois que ela integrou o mundo capitalista, ela passou a concorrer com o resto do mundo. O que eu percebo hoje é que os Estados Unidos chegaram à conclusão que não é interessante continuar uma concorrência mano a mano com China e com Rússia, então eles estão criando todas as condições para partir o mundo em dois novamente, trazer uma nova Guerra Fria, exatamente para acontecer isso que as pessoas estão temendo, né? A Rússia tem condições de continuar sozinha? Ela não vai continuar sozinha. Se a gente tiver, se os Estados Unidos conseguirem lograr êxito, eu estou com falta de ar porque eu estou vencendo a Covid. Se os Estados Unidos conseguirem lograr êxito nessa situação, eles vão conseguir dividir o planeta em dois novamente. Então a gente vai ter, de um lado, países negociando com Rússia, com China, e ali vai estar a Coreia do Norte, os outros países embargados pelos Estados Unidos, e, por outro lado, o mundo ocidental, de novo, com os Estados Unidos liderando a economia do mundo ocidental. Então, essa situação econômica, que é uma situação de pura
picaretagem, já que eu não posso vencer, eu vou dividir o mundo no meio para que eu possa vencer nessa metade de cá, é o que, no meu ponto de vista, motiva os Estados Unidos para espetar a Rússia até a guerra começar. É verdade. E Léo, o que eu quero avisar aqui, tem muita gente aqui que entra no canal e aí um diz assim, o Léo tá certo, aí outro diz, o Léo tá errado. O Aquias está certo, o Aquias está errado. O Aquias está falando, não deixa o cara falar. Aí o outro diz, o Aquias deixa. Gente, nós não estamos aqui para agradar pessoas. Nós estamos aqui para informar pessoas. Esse é o grande problema de canais que parecem partido político, que falam aquilo que as pessoas já têm como ideologia. Quando o Léo fala, quando eu falo, às vezes você não gosta, porque nós damos análises autônomas. Nós não temos autonomia, não estou preso a ninguém, o Léo também não. Então, às vezes, a gente fala coisa que você não gosta de ouvir. Por quê? Porque a gente analisa de uma maneira fria. Nós não é porque é desse aqui que... então tudo que esse aqui fizer, a merda que ele fez, amanhã eu gosto dele, eu vou falar bem. Esse é o grande problema. Um dia aconteceu o seguinte... Teve aquele negócio lá, o cara entrou lá fazendo protesto, entrou numa igreja lá. Eu não gostei do fato de ele ter entrado na igreja. Achei que o protesto estava legal, critiquei, não tinha entrado. Nossa, tanto que eu recebi cacetada porque eu tinha que falar, porque eu não tinha que dizer isso, porque era de esquerda. Que diabo é isso? Aonde que eu assinei aqui no YouTube acordo de, olha, se for a esquerda que fizer merda, eu não posso falar. Gente, pelo amor de Deus, sou jornalista. Gente, é preciso observar até onde vai o limite do respeito, porque isso destrói a causa. A esquerda tem que entender que a igreja é inviolável. Nós exigimos da igreja que ela não faça manifestações políticas, assim como a igreja exige dos que estão de fora que não violem a igreja. Olha, todo ambiente cultural é inviolável. Se você não frequenta nenhuma igreja, você não consegue sentir o que é violar uma igreja com protesto político. Mas imagine que seu partido político foi violado por militares que chegaram lá e julgaram todas as teses do partido e o material de campanha fora. Violação é inconcebível. E isso destrói a causa, porque às vezes são 1000 pessoas protestando de uma forma linda. Aparece um que viola uma igreja e talvez até um infiltrado, exatamente para desqualificar a causa, e a gente acha que a gente tem que aplaudir só porque, teoricamente, aquela pessoa está aí do nosso lado, e eu falo que não. Se uma pessoa está protestando do nosso lado com excesso, ela está do outro lado. Se uma pessoa estiver protestando do nosso lado, quebrando, destruindo, violando igrejas, maltratando os outros, ela não está protestando para o nosso lado. Ela pode estar falando que vai votar no nosso candidato, mas ela está protestando como bolsonarista. O Kleber Marinho diz, o Bolsonaro permitiu que os Estados Unidos implantassem uma base militar na Alcântara. Quando ele fugir do país, teremos essa herança desgraçada implantada no nosso país. A Sônia Alves também manda. E eu só quis dizer isso, gente, que eu não sou contra vocês. O que eu não posso aqui, nem eu, nem o Léo, é ter o mesmo pensamento que todo mundo tem. Não tem como poder. Até porque, tem gente que concorda com o Léo e discorda. Tem gente que concorda comigo e discorda. Nós não podemos ser unânimes. Jesus Cristo não foi unânime. Tinha gente que não gostava dele. Então não há como ser unânime. Agora, se todo perfil de esquerda que assiste canal de esquerda tem que passar o pano em tudo e não falar absolutamente nada, então eu desisto de comunicar. Porque eu quero me sentir livre. Vocês já viram ficar setando o Lula alguma vez aqui? Já viram metendo pau no Lula alguma vez aqui? Não, porque eu admiro o cara. E ele não faz merda. Simples assim. Mas vamos lá, Léo, eu quero mostrar aqui essas imagens, agora mudando o assunto, porque é o seguinte, senhoras e senhores, se tiver algum bolsonarista aí ao vivo, e lembrem, pessoal, nós estamos no mesmo barco. É por isso que, às vezes, a gente... É a mesma ideologia, é por isso que existe PSOL, é por isso que existe PCdoB, é por isso que existe PT, porque as pessoas são progressistas de esquerda, mas têm níveis de consciência diferentes. Eu estou mostrando essa imagem aí, liberação do jogo de azar, porque o seu Jair Bolsonaro finge que é contra o jogo de azar quando o seu partido vota maciçamente a favor do jogo de azar no Brasil. Foi aprovado o texto base que libera o jogo de azar no Brasil, o jogo do bicho, os cassinos, está vindo com tudo.
e eu quero mostrar para os evangélicos que estão me assistindo. Essa forma que o Bolsonaro se comunica é mentirosa. Ele diz o seguinte: não concordo, é mentira. Se ele não concordasse, o partido dele votaria contra. Ele tinha como destruir isso, até porque o Arthur Lira não colocou em pauta um pedido de impeachment dele. Eles fazem por trás a tramóia, o Bolsonaro ajuda o Arthur Lira a votar a favor dos jogos de azar, que as igrejas evangélicas são contra. Aí o que acontece? O Bolsonaro diz: eu vou vetar. Por quê? Porque ele sabe que se ele vetar, eles vão derrubar. Ele mesmo manda derrubar. Tá aí, ó, coloquei na tela aí, Léo, para a gente ver quem votou contra os jogos de azar e quem votou a favor. Olha aí o PT, que todo mundo fala. Todo mundo fala que o PT não é cristão, caceta o PT que não é evangélico. Tá aí, evangélico do meu Brasil. O PT votou maciçamente contra os jogos de azar e liberação dos jogos de azar no Brasil. É o PT, não é o partido do Bolsonaro. Do lado eu coloquei o partido do Bolsonaro do 22. Tá aí, ó, olha só, os verdes significam que votaram a favor da liberação do jogo de azar no Brasil. Ele mente para você, evangélico, e por trás libera o jogo de azar. Coloco mais, tá aí, partidos. Esse partido ali, olha, o PP da base do governo, o seu Ciro Nogueira é o ministro do Bolsonaro, da Casa Civil, o partido todo do Ciro Nogueira votando a favor do jogo de azar. Está aí o PSC, Partido Social Cristão. É o crente votando contra o que diz a Bíblia. Ora, pelo amor de Deus, é muita sacanagem, pessoal. Agora eu queria mostrar, antes a gente mudou um pouco do assunto, porque eu queria mostrar isso. É a pesquisa que saiu. Você está vendo o Bolsonaro lá na frente, Léo? Mas não é que as pessoas estão querendo votar mais nele. É a rejeição do Bolsonaro. 47% é o mais rejeitado de todos os candidatos. Então, eu trouxe essa mensagem. Olha só, Léo, a notícia de hoje. Petrobras registra lucro líquido recorde de 106 bilhões em 2021. E aí o Bolsonaro diz que tem que vender a Petrobras porque ela não dá lucro. Que mentira descabida! Léo, por favor, me ajude. Pois é muito importante que o brasileiro se aproprie da Petrobras, entenda que a Petrobras é dele. Por isso que é importante a gente saber explicar o que a Petrobras significa, porque senão a pessoa acha que Petrobras é só emprego para o petroleiro e a gasolina nossa é cara. Mas é importante que o brasileiro entenda que a gasolina está cara, porque apesar da Petrobras estar dando lucro, para nós a gasolina está sendo vendida em dólar, apesar da nossa autossuficiência, tanto de extração quanto de produção. Agora, nesse caso, aqui, sobre a questão do Bolsonaro utilizar essa estratégia até de vetar para depois o veto ser derrubado, esse é um caso muito importante que você falou, porque isso é a campanha eleitoral dele bem consagrada. No momento que ele derruba, no momento que ele veta o projeto e fala que vetou porque é uma coisa que vai contra os princípios de Deus, mesmo sabendo que ele está colocando o seu parlamento para votar a favor, todo esse esforço seu para mostrar para os evangélicos que o partido dele está votando a favor, apesar dele estar votando contra, não funciona. Por quê? Porque a campanha dele é exatamente em cima disso. Eu sou diferente, eu faço a diferença, eu não posso responder pelos outros, são todos picaretas, mas eu sou o um entre todos aqui que estou para fazer a diferença. E eu estou com muito medo, eu vi, apesar de eu ter visto aqueles indicativos lá de rejeição do Bolsonaro, eu não vou fazer nenhuma previsão catastrófica, mas eu só tenho a expressar o meu extremo medo pelo fato da esquerda não ter abraçado as novas tecnologias de comunicação da forma como deveria. Isso me deixa um pouco desesperado. Mas, fora isso, vamos na luta, vamos continuar na luta, né? Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não bloqueio ninguém por causa das suas opiniões. Eu, por exemplo, eu posso ser contra a opinião de alguém, assim que vocês podem ser contra a minha opinião. Isso não nos faz inimigos. Por exemplo, uma vez eu e o Léo discordamos aqui de um ponto, a gente continua amigo. O fato de discordar... A gente nem lembra mais que ponto que era. Hã? Nem eu. A gente nem lembra mais que ponto que era. Eu lembro, você tem uma ideia. Tão importante que é. Pensamentos, a gente
É assim, amadurecer, é debater, é chegar a um consenso, é parar de fanatismo. Gente, há uma coisa que eu combato dentro da religião, é fanatismo. E dentro da política também o fanatismo está cegando muita gente, de todos os lados. Quando você é fanático, você vira cego, você esquece tudo. Aí eu vou falar uma coisa aqui que vai assustar um pouco as pessoas, mas eu não estou criticando Marx, porque o Marx é o crítico do capitalismo que nós precisamos todos conhecer para saber como criticar, mas eu brinquei outro dia num grupo da seguinte forma: Marx é o ópio da esquerda, porque a esquerda está levando a política de uma forma religiosa e tão fanática que ela está deixando de analisar coisas que são importantes para os dias de hoje, principalmente esses pontos que você trouxe, né? Que tem hora que é preciso parar de olhar para o ídolo como uma pessoa que nunca erra e parar de olhar para o adversário como uma pessoa que erra sempre e começar a raciocinar os eventos adequadamente, raciocinar com a própria cabeça, raciocinar, olha, o que estaria certo? E se não fosse o Putin? E se fosse o Lula? E se fosse o Biden no lugar dele? E se fosse eu? Né? Então eu preciso de todos os elementos para entender o que está acontecendo. Assim você se empodera e você consegue falar sobre o fato. Se você simplesmente recebe a informação porque veio de um cara de esquerda, você é obrigado a repetir igual você recebeu, sem pensar, você vai se tornar simplesmente uma máquina de repetição. E máquinas de repetição não possuem capacidade de ser uma militância forte para vencer eleições. Nós precisamos de pessoas pensantes, pessoas que raciocinam e que dão respostas do próprio cérebro. Precisamos fazer esse exército. Eu quero mandar um alô para o João Antônio de Santana, que está mandando pix aqui para nós. Muito obrigado, viu, querido? Pessoas que estão ajudando o canal. E também a... Eita merda. Desculpa, gente. Isaneide Santiago Nascimento. Muito obrigado, querida. Tem também o Jaime Canadini. Eu quero pedir desculpa o rapaz que mandou mensagem aí e disse assim, não sei o que, do Vladimir Putin. Eu disse, pergunta para ele. Desculpa, eu me exaltei, não foi legal, não gostei da minha resposta. E aqui, ó... Antônio... Vai ser difícil ele saber falar russo, né, Aquias? Você Antônio deu uma bomba muito grande para ele. Né? Aqui o Modão de Viola diz, boa noite, Léo e Aquias. O Bolsonaro deveria voltar para a Rússia e não voltar nunca mais. Deveria ficar na fronteira. Deveria ficar ali na fronteira entre a Ucrânia e o cara. Os filhos dele não adoram agora vão para lá. Seria ótimo. O que eu escutei a respeito disso é que o Bolsonaro tinha recebido um camarão lá, tinha comido camarão e ia ser usado como bomba química contra a Ucrânia, que o Putin ia julgar ele, depois que serviu o camarão para ele, ia julgar aí na Ucrânia para destruir a Ucrânia. Não sei como é que ele voltou para o Brasil. Bom, enfim, deu ruim para nós. Léo, tem uma coisa que eu detesto, é a hipocrisia dos Estados Unidos. Quando a coisa é com outros, eles dizem, direitos humanos. E Guantánamo é o quê? E quando vocês forem invadir o Iraque, que passaram anos matando pessoas lá, é o quê? Então, às vezes, essa hipocrisia fede demais, né? Fede e a gente tem que criticar. Construtora Galdino mandando mensagem. Léo, quero agradecer a sua presença por hoje, por suas análises bem próprias aí. Agradeço a compreensão de todo mundo aqui. Léo, se despeça do povão aí, por favor. Queria agradecer de coração essa comunidade maravilhosa. E é isso aí, pessoal. É forçar para pensar e não morder um raciocínio pronto e achar que aquilo ali não merece uma segunda análise. Vamos nessa. Eu acho que uma coisa que o Aquias falou aqui que eu preciso me despedir falando novamente é uma coisa que todos nós deveremos estar de coisa que tira vidas, desde a Covid, como uma guerra. Então, parabenizar a guerra não é uma coisa bonita, indiferente de quem seja aquele que iniciou a guerra. Obrigado, Aquias, pelo convite. Josias diz assim, Bolsonaro foi à Rússia tentar demonstrar que é poderoso diante do mundo dos Estados Unidos. Entregou nossa refinaria. Ele é a própria destruição do Brasil, ojeriza, fora Bolsonaro. Aliás, só isso, olha só as palavras do possível candidato a vice do Bolsonaro. Olha isso, gente. Chegou lá, levou uma mensagem de paz para o presidente Putin e, graças a Deus, já foram retiradas as tropas e não se fala mais em guerra. Eles são os brincantes, né?
Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Léo Stoppa, muito obrigado pela sua participação, você faz falta aqui. No sábado a gente combinou, depois faltou energia aqui em casa, enfim, não deu para eu fazer a live, mas vamos combinar um outro dia melhor, tá bom? Claro, é só chamar. Beleza. Tomara que não seja para falar de guerra, tomara que seja para falar de esperança. A gente pede paz e terminamos com a palavra do presidente Lula falando sobre paz. Um grande abraço para todos. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Você vai ter live hoje, Léo? Eu tô parado com as lives desde novembro, mas amanhã tem o Léo ao Quadrado, 247. Beleza. Eu tô só no 247 esses dias. Grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Que na segunda década do século XXI, a gente tenha países tentando resolver suas divergências, seja territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, através de tiros, através de ataques, quando deveria ter sido resolvido, sabe, numa mesa de negociação. Eu acho que ninguém pode concordar com guerra, ninguém pode concordar com ataques militares de um país sobre o outro, e a gente está acostumado a ver que as potências, de vez em quando, fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque, sem pedir licença para ninguém, foi lá e invadiu. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, e é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Ou seja, é importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada, a não ser a destruição, a não ser mais desemprego, mais desespero, mais fome. Sabe? E é importante que a gente leve em conta que, sabe, o ser humano tem que criar juízo e resolver as suas divergências numa mesa de negociação, nunca num campo de batalha. Em nome, sabe, de um cidadão que acredita na paz, eu acho que é importante a gente repudiar, sabe, mais uma guerra no século XXI, coisa desnecessária que poderia ter sido resolvido, inclusive se a ONU tivesse mais representatividade, mais força para evitar. Não adianta o secretário-geral da ONU ir para a televisão lamentar. O que era importante era que a ONU tivesse agido sistematicamente, diuturnamente, para evitar que acontecesse